Olá a todos que estão assistindo, eu sou Breno Fernandes e esse aqui é mais um podcast da TV FTC. Antes da gente começar com os nossos convidados, eu queria deixar avisado para você que já está chegando no fim de semestre, fazer a colação de grau, é até o dia 27, é só acessar o portal do aluno e se tiver dúvidas também é só acessar o Instagram da TV FTC Salvador. Mas então, dando início ao nosso papo de hoje, eu estou aqui com Ruth, estudante de farmácia. Você pode se apresentar, Ruth? Olá, pessoal. Eu sou Ruth, estudante de farmácia do sétimo semestre. Estou muito feliz pelo convite. Vai ser um papo super importante que a gente vai ter aqui e super importante para vocês também. E também estou com a docente e professora Mariana. Mariana, por favor, você pode se apresentar um pouco, falar sobre você. Oi, gente, sou Mariana, né? Como já foi dito, professora aqui da UniFTC já há mais de 22 anos. Sou professora do curso de psicologia, sou psicóloga e também pedagoga, então os ambientes organizacionais, né? São praticamente minha casa, né? Além de trabalhar com o ensino superior, eu também trabalho com a escola básica. E esse tema que vamos trabalhar hoje, que é o bullying, é um tema particularmente que circula muito nesses ambientes educacionais. É um tema de extrema importância, sim, concordo com Ruth. Então, já que vocês já falaram sobre o tema de hoje, a gente vai abordar realmente como que acontece o bullying dentro de faculdade. E para já começar entrando nesse papo, eu queria saber especificamente quando um docente repara alguma situação de bullying, algum tipo de injustiça sendo feita assim, tanto em ambiente de aula ou até pelos corredores, no ambiente da faculdade em si. O que o docente pode fazer? O que o professor pode fazer? Bom, é importante dizer, primeiro, que o bullying ele se caracteriza por um comportamento abusivo, né? Ele Sim, pode tanto vir a partir de ofensas verbais, né? Como também com atitudes de agressividade física, embora o bullying seja mais popularizado a partir de agressões verbais, né? sim. Ofensas, né? Principalmente lidando com características do sujeito para que diminua esse sujeito, né? Deixe esse sujeito numa situação de constrangimento. Sim. O bullying, ele muitas vezes é feito de maneira muito sutil, né? E muitas vezes alguns apelidos, por exemplo, quando são usados, não são percebidos logo de pronto que se trata de uma situação abusiva e se trata de uma situação de bullying. Então, às vezes, para o professor, é muito difícil, é muito desafiador perceber. O professor ele está numa sala de aula tendo que lidar com muitos focos de atenção, né? Sim. A aula, né? O tema da aula, as perguntas que os estudantes fazem, Cada né? estudante é uma individualidade também, né? Justamente, uma sala de aula muitas vezes numerosa e se o bullying, se ele acontece de uma maneira muito é, 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 efetiva, no sentido de que muita gente perceba e ele perceba também, eu acho que o professor ele pode, né, logo de pronto chamar a atenção, né, do estudante, Sim. conversar com o estudante, interferir ali naquela situação. Ele pode chamar o estudante para conversar, né, junto com os envolvidos, particularmente, e convidar alguém da instituição, como alguém da psicologia, né? Nós temos o plantão psicológico que funciona todos os dias, né, de 8 da manhã às 20 horas e aos sábados de 8 às 12. Então, sempre temos alguém para acolher alguém que possa ser vítima de bullying ou de qualquer outra emergência subjetiva, ou o professor pode procurar outras instâncias, né, como a reitoria, né, o próprio coordenador de curso. Isso quando se trata de uma situação grave, que ele perceba e que ele sinta que não pode Sim. ser resolvida ali, naquele ambiente ali da sala de aula. Então, gostei bastante. Eu não tinha ideia disso daí. Inclusive, eu queria falar agora um pouco de perspectiva e trazendo um pouco as suas vivências, Ruth. É, você já presenciou alguma situação falando sobre bullying? Você já presenciou alguma pessoa sofrendo ou até já aconteceu algum tipo de situação? Então, eu achei bem bacana o que você falou sobre o bullying ser algo que às vezes não é perceptível, né?
Às vezes a gente começa com aquele tom de brincadeira, até aquele tom de zoeira, ainda mais quando é sobre bullying com amigos. Ainda mais no ambiente de faculdade, a gente Tem sabe muita que... amizade que tem essa cultura Exato, da zoação. Ah, porque a gente já é amigo, a gente já é íntimo, eu posso exatamente. zoar. E aí foi um papo que eu tive recente com um amigo também, de até que ponto a zoação passa a ser bullying, né? Porque a gente sabe que o bullying, ele tá em vários ambientes acadêmicos. Faculdade, ensino médio, a gente acha que não, mas faculdade também ainda existe essa questão do bullying. Sim, E é difícil perceber na faculdade, eu acho também por questões de se tratar de um ambiente majoritariamente de pessoas de maior idade, assim. porque Pessoas são diferentes convivências, né? disfarçam bem questões de preconceito, ainda mais Sim. sabendo que ali se trata de preconceito. E eu queria também, antes de iniciar esse papo sobre vivências, eu queria saber quando acontecem casos de bullying com outros estudantes e eles não têm certas provas para apresentar para um docente ou algum orientador, algum professor, o que fazer nesse caso, já que será a voz de um contra o outro, mais ou menos assim. Pronto. Aqui na instituição, a gente tem um nosso regimento escolar, né? Então, Sim, esse regimento escolar, preconiza uma série de sanções em casos não só de bullying, mas de desrespeitos e de indisciplinas ou de quebra de regras de diversas naturezas. Se o estudante ele está recorrentemente, né? Porque uma das características de bullying é a recorrência, né? Não é um episódio isolado, é quando aquele sujeito, o tempo inteiro, ele está sendo provocado, humilhado, acuado pelo abusador, né? então, se acontece apenas uma vez, a gente considera um caso isolado. Não, a gente pode considerar bullying também, Ah, sim. mas a recorrência, né, torna a situação um pouco mais séria, Ah, né? sim. Um pouco mais. Porque assim, de repente aconteceu só uma vez, se resolveu, o colega foi lá, conversou, disse que não gostava de ser chamado daquele nome, e aí não acontece mais. Sim. Mas existe a possibilidade desse abuso recorrentemente acontecer. Se o estudante tiver desejo, eu aconselho que o estudante procure a coordenação do curso. Sim. Procurando a coordenação do curso, ele pode fazer um depoimento, né, para o coordenador do curso. Provavelmente o coordenador vai pedir que ele escreva isso, ele registre isso para que fique formalizado e pode ser aberto um procedimento disciplinar e chamar a outra parte para conversar. Né? Uhum. Obviamente que vão ser escutadas as duas partes, né? Vão ser apuradas as duas partes. E também, gente, quando é instaurada uma comissão de procedimento administrativo, outros professores são convidados a participar para ouvir e são professores que não são professores daqueles estudantes para que haja imparcialidade. Então, eu, por exemplo, como eu sou psicóloga, geralmente eu sou chamada. Quando é aluno meu, geralmente eu não participo. Outros profissionais são chamados. Então, às vezes sou eu e um professor de direito, às vezes sou eu e um professor de comunicação, para que haja uma imparcialidade. Ninguém se conhece ali, a gente vai escutando. Se outras pessoas forem citadas, a gente escuta também e depois a gente leva para a reitoria para que haja aí uma decisão a partir do que a comissão apurou, né? Uhum. É claro que se não há provas, né, fica tudo muito mais difícil, mas a palavra do sujeito também precisa ser considerada, Então, né? geralmente, o estudante é bom que ele tenha provas a serem apresentadas na coordenação. Não só isso, né? E Sim. não só isso caracteriza o direito dele e a coordenação dizer que está sendo vítima de bullying. Ele pode ir à coordenação dizer que está sendo vítima de bullying e ser feita uma denúncia, independente dele ter prova ou não, Uhum. tá? Até porque o bullying às vezes acontece verbalmente, né? Às vezes outras pessoas não ouviram, né? Para que se Sim. tenha testemunhas, e nem por isso a pessoa, né, deve deixar de denunciar, né? A denúncia é a melhor forma de combater o bullying. Não tem outro caminho, né? Quando a Uhum. pessoa que sofre bullying fica calada, até mesmo porque está amedrontada pelo abusador, isso só tende a piorar, né? Isso pode se transformar num adoecimento psíquico, né? Essa pessoa pode se deprimir ao ponto, né, de se adoecer, né, de ficar doente psicologicamente e se agravar, né, a relação entre
esse sujeito que está sendo abusado e o abusador. Sim. Então, a denúncia, geralmente, na minha experiência, trabalhando com escola básica e com ensino superior, é o que coíbe, assim, é o que impede. Geralmente, quando há uma denúncia, o sujeito já toma um susto. Já diz assim, opa, tem alguém aqui observando Isso aqui vai dar que problema, eu vai estou dar fazendo parada. coisa errada. Sim. E aí ele já começa, às vezes, até a própria conversa do professor com o estudante, ou com os estudantes envolvidos, se o professor assim quiser, o professor ele não está orientado a fazer isso, mas ele pode. Não, eu tenho uma boa relação com meus alunos, eu posso sentar com eles. Gente, eu percebi que aconteceu isso em sala de aula, o que aconteceu, como é que é isso e tal. Mas ele pode, né, orientar o estudante a procurar o coordenador, o próprio professor pode dizer, olha, eu presenciei isso na sala de aula. Sim. Mas o mais importante de tudo isso é a denúncia. Tendo prova ou não tendo prova, é importante que se denuncie. E trazendo para a pergunta da Uti, nessa questão da relação entre as duas pessoas, de quem fala e também o outro que combate, né, nessa questão, esse embate entre duas pessoas, que você tinha falado, né? Então, você pode repetir rapidinho? Só para voltar na sua pergunta, que você fez uma pergunta especificamente para falar dessa questão. Ela disse que, pelo que eu entendi, ela disse assim, antes de eu falar de situações que eu vivi, Sim. ela me falou que gostou muito dessa Sim. questão de poder denunciar, e aí perguntou como seria de uma palavra contra o outro, né? Isso. Como é que é Isso. sobre isso, É. né? Eu tô dizendo que sim, o outro tá dizendo que não, né? A gente tem que escutar. É porque, basicamente, eu citei isso porque a gente vê diversos casos. Ela falou exatamente isso, que a denúncia é muito importante mesmo sem provas, porque é a base de toda denúncia, né? Exato. Não só em casos de bullying, em casos gerais de preconceito, de racismo, homofobia. Mesmo não tendo provas daquele ato, é importante a denúncia. Então, eu acho que também concordo que é a base de tudo. Eu acho muito eficaz. Sim. Nunca escutei relatos de pessoas que sofreram bullying, que foram em busca, pelo menos na faculdade, que foram em busca de orientação, de denunciar para algum orientador. Mas, assim, já passei por experiências de bullying aqui na faculdade. É até que comum, por mais que a gente não comum? ache, é comum. Porque a gente tem essa visão de acadêmico universitário, é um Sim. pouco mais maduro, não faz esse tipo de coisa, mas é comum. Eu acho que, assim, tá nas pequenas coisas, como ela falou, uma brincadeira uma vez passa ali. Só que quando você vê uma série de brincadeiras recorrentes, é importante parar e pensar, poxa, isso Sim. aqui já extrapolou o limite. Será que isso aqui já não tá virando um bullying, já não tá virando um ataque direto? E eu percebi que isso estava acontecendo quando a pessoa literalmente falou diretamente pra mim que era um ataque direto à minha pessoa, que era uma ofensa Sim. direta, e também por já ter passado por experiências de bullying durante a minha vida geral, eu consigo ter uma visão mais fácil do que é brincadeira, ainda mais quando a gente avisa outra pessoa que não gosta daquele tipo de brincadeira, que não Exato. gosta daquele tipo de zoação, e o indivíduo continua fazendo a mesma coisa recorrentemente. Então, existem coisas também do tipo de que, por mais que a gente avise, não goste, coloque seus limites, imponha seus limites, a pessoa continua fazendo. Sim. E aí tá entre a responsabilidade da pessoa de caracterizar aquilo como não é brincadeira, é bullying, vou denunciar. Outras pessoas, por medo mesmo, não denunciam. Eu, no meu caso, nunca denunciei. Eu falo particularmente, nunca denunciei. Primeiro, por questões de foi uma conversa, inclusive, que eu tive com meu amigo sobre como eu já estou acostumada com tal coisa, não me abala tanto. Não me choca tanto por já estar acostumada. Mas é uma problemática, porque o certo seria denunciar, porque é Sim. o que eu penso, qual é o meu pensamento? A gente está num ambiente acadêmico. Aquela pessoa está estudando para ser um profissional, principalmente na minha área, a área da saúde, né? Eu faço farmácia e a pessoa que praticou esse bullying comigo também é de farmácia. Nós, estudantes de farmácia, não necessariamente trabalhamos diretamente com pessoas, né? Com pacientes. Mas quem quer ir para uma área clínica, quem quer ir para uma área de consultório,
e na sua vida acadêmica, ter esse conforto de praticar o bullying com uma outra pessoa, um outro colega de classe, de uma forma tão natural, o que não impede essa pessoa de um ambiente que ela já estiver formada, que ela já estiver trabalhando na profissão dela, praticar esse bullying também com as outras pessoas. Sim. A gente vê diversos casos. Eu não sei se vocês acompanham, mas querendo dar um Google, qualquer um pode. Casos de médicos, fisioterapeutas, qualquer área, gente. Eu tô citando aqui a saúde porque é a minha área, né? Mas áreas gerais. Sim. Eu vi uma Todo mundo tá reportagem. passivo, né? Isso, tá todo mundo passivo. Eu vi uma reportagem de um médico que uma paciente buscou ele para um tratamento porque ela estava percebendo que ela estava acima do peso, estava com uma hipertensão já muito aguda. E ela buscou tratamento para aquela questão dela. E aí o médico, na sua conversa com essa pessoa, ele receitou ela parar de comer cadeados para geladeira, para o freezer, Bizarro. para os armários dela. E o diagnóstico A dele pessoa foi profissional de isso. saúde passando A esse tipo de receita dele, receita. a receita médica dele foi parar de comer, fechar a boca e falar isso numa naturalidade. Ele realmente receitou, ele escreveu isso numa receita médica. E ela, E é claramente o obviamente, preconceito, né? gordofobia. E Com ela, certeza. obviamente, denunciou. Isso chegou à mídia, foi muito Sim. compartilhado. E de primeira mão eu vi muitos comentários de pessoas rindo, ainda mais na faculdade, porque a gente sabe que essas coisas vêm também para o ambiente acadêmico e a gente acaba rindo um pouco, conversando. Ai, gente, vocês viram esse tipo... Mas eu não consigo rir porque eu fico preocupada. Eu penso que esse médico um dia também já foi estudante. Ele Justamente também é que eu fez- penso uma coisa de tipo, é muito normalizada aquela conversa que eu acho muito problemática da pessoa dizer, ah, não pode encanar com nada mais, tudo que fala é problema, tudo que fala é bullying. Eu acho isso extremamente problemático, cara, porque tem muita coisa que tem que ser falada, É isso, nem tudo é não? militância, nem tudo é baboseira. Às vezes o óbvio precisa ser dito e precisa ser Sim. dito várias vezes. Mas o desfecho disso tudo que acontece. Minha problemática é sobre mais essa questão de o médico um dia já foi um estudante, ele já esteve nesse ambiente. Então também quem não me garante que ele já se sentiu confortável alguma vez para praticar esse bullying aqui no ambiente de, sabe, no ambiente acadêmico com outras Exato, pessoas. é. Ele acabou seguindo a profissão dele e praticando esse ato um pouco mais lá na frente. Então, assim, muitas pessoas veem isso acontecendo, acontece com muitas pessoas, as pessoas não compartilham, às vezes Sim. por, bobeira, vou deixar pra lá, vou esquecer, às vezes suportam, outras pessoas acabam nem falando, mas acabam trancando o curso por esse exato motivo, acabam Esse é um saindo ótimo da ponto. faculdade, acabam até desenvolvendo alguns transtornos, alguns problemas mentais, por conta desses ataques, sabe, diretos e às vezes indiretos. Porque o bullying não acontece só diretamente também. E eu parei pra pensar uma época da minha vida que muitas das vezes não são por pessoas que você não conhece, são por pessoas, o bullying acontece por pessoas que você conhece, que você tem um certo contato. Porque aquele bullying só vai ser efetivo quando a pessoa tem acesso a você. Não necessariamente E não só o tempo isso. todo, É. mas quando tem um acesso a você e que consiga um canal aberto ali para poder realizar aquele ataque. Saiba a sua fragilidade, né? Exatamente. Saiba onde pode te manejar para te desorganizar psiquicamente, para que você se sinta fragilizado, né? Agora você falou uma coisa interessante que é importante observar, quando você diz assim, ó, quando a gente é psicóloga, a gente escuta de outra maneira, tá? Então você diz assim, olha, eu nunca denunciei porque eu já tô habituada, né? Isso é uma coisa que já acontece comigo há um tempo. E o seu comportamento, que é um comportamento muito natural de muita gente, que até você comentou, é de naturalizar, né? Então, naturalizar o bullying. Eu sou de outra geração, né? Eu sou uma mulher de 51 anos, então eu nasci há muito mais tempo que você. E quando eu estava na universidade, ou estava na escola básica, o bullying era muito naturalizado, nem essa palavra existia, né? Então, eu fui alvo, né? Eu era uma menina muito magrinha, sempre fui muito baixinha, então eu fui alvo de bullying. Meus colegas, eu estudava em escola pública, estudei em escola pública a minha vida inteira, então meus amigos que eram muito pobres, né? Assim como quase todo mundo da escola pública, incluindo eu, sofriam
por aqueles outros estudantes que tinham um pouco mais, bullying por não ter isso, aquilo outro, pela cor da pele, pelo tipo de cabelo. Então, nós fomos uma geração que naturalizamos o bullying. Tanto que a gente escuta muito, né? Sim. Você pode perceber que geralmente essa fala de que isso é mimimi, a gente sempre teve isso e nunca teve nada. Tinha alguma coisa assim. Sempre teve. Tinha muita coisa, só que a gente sofria calado. E pior que eu tenho muita memória de quando começou a conscientização contra o bullying dentro das escolas. Eu lembro de fazer seminários sobre o assunto, eu lembro de ter aulas inteiras falando sobre a questão do bullying. E esse é um aspecto muito importante. Nós estamos vivendo um momento social, contemporâneo, muito diferente, né? Nós estamos, infelizmente, vivendo aí uma epidemia de adoecimento mental, né? Por conta de uma série de questões, né? As condições objetivas da vida das pessoas, as cargas horárias excessivas de trabalho, né? A falta de condição de lazer, portanto, a falta do próprio dinheiro, e eu estou falando de uma grande parte da população. Não conseguir gerenciar muitas coisas acaba trazendo. A falta de tempo para estar com os seus, uma série de pressão que a gente tem tido hoje para ser assim, para ser assado, para ser magro, para ser bonito, para ser com cabelo assim, um cabelo assado, enfim. Sem falar em família também, isso, né? uma série de exigências, né, sociais que se popularizaram com o advento da internet, que eu não vivia antes. Eu sou analógica. Isso. Eu não posso dizer que eu sou analógica porque eu vivo nesse tempo, então eu também sou digital. Eu sou analógica / digital. Você pegou ali um início analógico, agora já está começando, né? Então, assim, a gente percebe que com a popularização, né, dessas informações, com o advento da internet, tudo ficou muito, ganhou uma proporção muito maior, né? Então, hoje você sofre o cyberbullying, né? O cyberbullying é extremamente cruel, porque às vezes cultura do cancelamento também, né? Nem lhe conhece e tá ali, te atacando. E embora são pessoas que não convivam com você, ela tá ali nas redes sociais, e aí é uma menina gorda, aí ataca isso. É uma menina trans, ataca isso. É uma menina negra, um rapaz negro, ataca isso. É uma pessoa que tem determinado posicionamento político, ataca isso. Então, isso tudo transformou a nossa sociedade dentre 1 milhão de coisas, porque eu não posso simplificar numa sociedade adoecida psicologicamente. Então, se a gente não presta atenção no bullying, né, como uma problemática, como você mesma falou, séria, importante, a ser vista e a ser combatida, isso só vai piorar, né? Com certeza. Então, a gente está vindo na escola, eu sou coordenadora pedagógica de uma escola básica, então o tempo inteiro a tônica da conversa é o bullying. A gente fica o tempo inteiro na escola com adolescentes falando de bullying, né? Aqui na faculdade, como professora de psicologia, eu trabalho com a disciplina de psicologia e processos educativos, que são psicólogos que vão para a escola. O tempo inteiro eu falo disso, da importância do psicólogo na escola, cuidar disso. A gente não cuida do sujeito individualmente na escola. O psicólogo, quando está na escola, ele cuida de uma coletividade. Sim. Ele precisa conscientizar a coletividade. Não só os alunos, mas as famílias. O que as famílias dizem em casa, né? O que as famílias dizem para que esses meninos escutem e reproduzam, né? Então, eu tenho estudantes na escola que falam coisas, por exemplo, para meninas extremamente desrespeitosas, corriqueiramente, e que a gente sabe que aprenderam no ambiente familiar, né? Então, a gente precisa também conscientizar as famílias, conversar sobre isso, porque o bullying é algo que é social, tá? Não é só a família, a gente não vai aqui crucificar a família. Existem famílias muito preocupadas com a criação dos seus filhos, e mesmo assim os filhos cometem bullying, né? Porque isso tudo é muito complexo. E aprende, né, no exterior também, um desenho, uma série que assiste. Né? Não é só família, ele é muita coisa. Então, volto a dizer,
Eu acho que o bullying hoje tomou essa importância na sociedade contemporânea, porque hoje a gente está alerta, principalmente nós, profissionais da saúde mental e da saúde física também, né? Porque a gente, não sei se você já ouviu falar das doenças psicossomáticas, muitas vezes o sujeito tem um adoecimento psíquico que se transcreve no corpo, né? Por exemplo, as Hematite. dermatites dermatites que são não tem explicação, mas é uma dermatite de uma ansiedade, uma dermatite de uma angústia que aparece porque o sujeito não suporta isso subjetivamente e isso se inscreve no corpo. Uhum. Então, a gente precisa ficar alerta, nós de saúde, né? E aí isso é um trabalho interprofissional, por isso que a FTC trabalha de maneira interprofissional em saúde. Nós não trabalhamos separados, eu preciso entender da farmácia, eu preciso entender da Legal isso. fisioterapia, a gente sempre tá junto, a gente fica junto um tempão, né? A psicologia junto com farmácia, junto com enfermagem, porque a gente entende que a gente precisa conversar, porque o sujeito, ele é um Sim. sujeito complexo. Ele não é só cabeça A separada, nem mente só afeta o corpo. corpo, o corpo afeta a Isso, mente. justamente. Então, o bullying, ele está aí no alerta ligado, porque cada vez mais, né, a gente vem vendo o quanto o bullying tem afetado aí. A gente escuta aí casos de pensamentos, né, suicidas que a gente escuta na clínica, ou até pessoas que vêm ao ato, ou seja, cometem o suicídio, Sim. ou praticam a automutilação porque se sentem abusadas, né, Há muito recorrentemente tempo teve por um muito essas sujeito, febres, né? justamente. Então, a gente ainda Ainda sofre tem, muito mas não é com tão divulgado processos como de antigamente. automutilação na Sim. escola, né? Que não é só sobre o bullying, tem outras questões também, mas que o bullying está aí também, Uhum. né? Então, é importante denunciar. A gente traz como essa preocupação principal passar para as próximas gerações realmente Uhum. esse combate, né? A dizer, não, isso aqui não é normal, vamos falar sobre isso. E, inclusive, você que está assistindo, se você já passou por algum tipo de situação envolvendo bullying, que queira compartilhar aqui com a gente nos comentários, que queira dizer, ah, não sabia disso daqui, interessante, pode comentar aí. Qualquer coisa também, o vídeo vai para as redes. Mas, voltando para o papo, é, eu queria trazer novamente para a questão da faculdade a questão também de quando um estudante ele acaba sofrendo uma zoação em conjunto da turma em si. E às vezes nem por uma pessoa, por um grupo ou 3 pessoas, às vezes é pela sala inteira. Que eu já vi situações, até na faculdade mesmo, disso acontecer em uma pessoa só, ser muito alugada, e justamente por não existir essa presença daquela pessoa que diz, ó, isso daqui tá errado. Esse tipo de comentários que a gente faz, esse tipo de risadas que a gente dá por conta da tal pessoa, isso tá errado. A partir do momento que não existe essa pessoa ali, a gente entra naquela questão de que a gente olha a pessoa sendo zoada, a gente não sabe o que ela pensa, a gente não sabe como que ela enxerga aquilo ali. E muitas vezes a gente vê ela agindo de uma maneira bem passiva, de tipo, só aceitar a situação, ficar calada, mesmo que seja pela turma toda. Ela não move nenhum tipo de denúncia, ela não chega a falar nem com os professores. E nesse caso que a gente tem pessoas ausentes que não possam ajudar e ali ser apenas a pessoa lidando consigo mesmo, daquela situação toda, é, quando a pessoa realmente ela não tem nenhum tipo de motivação para chegar lá e denunciar, e às vezes ela só lida com aquilo para ela mesma, é, até trazendo essa pergunta para você, Ruth, de que maneira a pessoa ela se mantém, sabe? De que maneira a pessoa consegue se manter convicta, ter determinação, ou até mesmo buscar uma maneira de seguir o que ela quer, porque muitas vezes a pessoa vem para a faculdade com um sonho, a pessoa vem com a vontade de fazer o curso que quer, para entrar na carreira que quer. Então, geralmente, quando isso acontece, é bem desmotivador. Então, eu queria ter uma ideia assim com você, o que você pensa em relação a isso. Então, eu nunca passei por nenhuma experiência de nem
minha e nem de ninguém, nenhum colega assim de classe de sofrer bullying pela turma inteira. Já observei casos de bullying por 3/4 da sala, assim, 2/4 da sala. Mas enfim, essas situações, como eu falei, depende muito da pessoa. Eu acho que depende muito do indivíduo, principalmente se já é uma experiência recorrente, se ele já passou por isso outras vezes, como eu mencionei. O meu caso, vou mencionar de novo, como eu já passei por isso, eu acho que se acontecesse comigo, não me abalaria em níveis estratosféricos do tipo, é, te- pensar, cogitar em trancar o curso, por exemplo. Se bem que quando a gente sofre, no meu caso, sofri bullying por uma pessoa específica, mas quando a gente sofre bullying por uma grande e massiva parte da turma, uma turma que você tá ali todos os dias tendo que conviver, compartilhar experiências de faculdade, trabalhos, apresentações, fica tudo muito complicado, principalmente para a vida acadêmica daquela pessoa. Aquela pessoa, ela tá em contato direto com o bulinador. Não sei quantas vezes ela sofre esse tipo de ataque, mas com certeza é desmotivador, porque da pessoa pensar, poxa, eu tenho que ir pra faculdade hoje, vou sofrer aquilo de novo, e pensar no dia Pra pessoa seguinte, abrir uma guerra, né? vou sofrer aquilo de novo. É uma pressão absurda que se torna na cabeça daquela pessoa. Eu creio que a professora vai poder falar melhor por ser de psicologia, Sim. mas assim, eu acho que só de imaginar isso acontecendo com você mesmo, se a gente se colocar no lugar de uma pessoa hipotética passando por isso, deve ser desesperador, sabe? A pessoa ter que viver recorrentemente com certo tipo de ataque e ao mesmo tempo tendo que conciliar esses ataques com faculdade, com notas, com trabalhos acadêmicos. Eu acho que isso afeta E diretamente a até às vida vezes as pessoas social. com algum tipo de transtorno, né? Como um transtorno do Exato, espectro autista, exato. e que a pessoa pode estar sofrendo isso e tá ali no ambiente normal, que é um ambiente que ela deve ocupar, né? Que é uma escola, que é estar Sim. ali estudando entre todas as crianças, todas as turmas. Exato. Normalmente, quando isso acontece, por exemplo, uma pessoa do espectro autista e sofre bullying exatamente por conta desse espectro, tudo piora. Tudo piora. Sim. Então, é um assunto muito delicado, mas eu acho que a gente tem que abordar cada vez mais. Eu vejo sendo muito pouco falado aqui na faculdade. Era uma coisa que eu ia até mencionar, porque você falou que você, né, é pedagoga de uma escola. E eu penso assim, aí como o Breno também falou, a gente vê muito em escola práticas, atividades, cartazes, coisas do tipo, Uhum. disseminando bullying, violências verbais, violências não verbais, Estimulando a não fazer. a não fazer isso. E aqui na faculdade eu vejo pouco disso. Claro que a gente comenta, mas eu vejo muito pouco. Muito pouco. Eu sinto falta é, de mais disseminação mesmo, de a prática do Propagar a não, a prática, informação, né? exato, de denunciar, porque acontece muito, gente. E eu percebo que cada ano que passa, isso vem acontecendo cada vez mais. E eu não tenho dados específicos, mas isso pode acabar acontecendo, por exemplo, o caso que você falou, de uma pessoa que sofre bullying por grande parte da sala. Pode acabar dessa pessoa acabar vindo a cometer algum tipo de mal contra a própria vida. E a gente pode imaginar o pior possível, né? Eu Por que acho que será que fez isso, né? é, Ninguém vai saber, e ninguém. ainda tem isso, a pessoa não compartilhou o motivo, não compartilhou o que estava acontecendo com E ninguém. todo mundo zoava achando que era brincadeira. Às vezes a É pessoa algo do até tipo. ri, pô, sei lá, se eu Exato. rir talvez passe, se eu rir talvez diminua É. essa zoação, esse ataque, sabe? Então eu acho que a professora ela vai conseguir responder essas perguntas de forma melhor também, embasado na área dela. Queria muito saber de você, como é que seria? Vou tentar. Vamos lá. Sim, primeiro você fala assim, o que é que uma pessoa que sofre bullying sistematicamente por uma turma inteira e que não faz, isso é muito comum, né? O sujeito que é abusado, ele não, isso acontece muito, ele não se defende, Uhum. né? Por uma série de motivos, né? Eu não quero ser alvo de mais bullying, eu não quero reclamar para que ninguém, né, me provoque mais, eu fico amedrontado com isso. Então, tem uma série de coisas que podem passar pela cabeça do sujeito para que ele não tome uma atitude de fazer uma denúncia. Uhum. Eu penso que para uma pessoa como essa, porque assim, é importante ressaltar que qualquer situação de bullying vai causar um dano psíquico para o sujeito. Menor, maior, mas vai causar, né?
Porque, como eu já disse, bullying é uma atitude recorrente, né, de abuso, de violência. Então, ninguém que sofre abuso e violência recorrentemente está bem, né? Você pode tentar encontrar uma forma de lidar com isso para, como vocês próprios disseram, né? Não deixarem de viver o que vocês querem viver, mas essa não é a melhor maneira, tá? Sabe quando a gente varre as coisas para debaixo do tapete? É. Uma hora ela vai aparecer. Inclusive, isso serve para você também. Então, quando digamos que eu sou um sujeito muito tímido, que eu sofro isso numa sala de aula, é importante procurar um psicólogo, né? Se eu não tenho coragem de denunciar, ou de falar, ou de me defender, um profissional da saúde, o profissional da psicologia, pode ajudar o estudante, essa pessoa, a pensar em estratégias de enfrentamento. Dentro do tempo dele, dentro do momento dele, isso acontece muito na clínica, né? Não só as pessoas que sofrem bullying na escola, mas aquela pessoa que recorrentemente sofre dentro da família e que não consegue se defender, né? Porque tem toda uma relação que foi construída ali, que aquele sujeito está aprisionado ali naquela relação que é tóxica, né? Então, é o próprio caso da violência contra a mulher, que também é algo um assunto muito sério e difícil, né? Às vezes a mulher fica nesse ciclo de violência durante anos, e às vezes a gente, né, as pessoas que são leigas ou até levianas em alguns casos, culpabilizam a mulher por estar nesse ciclo de violência. Existe um motivo para ela estar ali. Cada sujeito vive suas experiências de uma forma e sente suas experiências de uma forma. Então, voltando para aquele sujeito que está ali na sala de aula, que está vivendo bullying recorrentemente, que não tem coragem de falar, ele precisa procurar ajuda, já que ele coletivamente não consegue se defender, de um profissional, né? E eu penso o seguinte, o que é que acontece? Não é possível que uma sala de 30 alunos, todos eles sejam perversos, todos eles queiram causar o mal. Sim. Existe um comportamento que é muito comum, principalmente entre adolescentes e jovens, que é um comportamento de seguir o outro, né? Todo Penso mundo está exatamente fazendo e certo. eu vou fazer também. Ou de se omitir, né? Exato. Que é uma atitude, me perdoe, extremamente covarde, né? De você ver que a pessoa está sofrendo e não fazer nada para ajudar. Ver que a pessoa está impotente por conta das suas características, né? Muito tímido, não conseguir falar, e a pessoa não ir lá e defender, né? Sim. É como a gente fala da diferença de não ser racista ou ser antirracista, né? O antirracista, ele combate. Se ele vê, né, se ele via alguma atitude de racismo, ele vai lá e combate veementemente. A mesma coisa acontece com bullying. Então, não é possível que numa sala de aula todo mundo tenha a mesma característica de querer causar mal a um sujeito. E outra coisa que, tipo, a pessoa que ela tá omissa, às vezes ela não se sente potente de conseguir trazer um ponto de que, nossa, isso que você tá fazendo é errado, mas tem outras formas de Ou acha que não é trazer. problema dela, né? E tem outras formas de trazer realmente Isso. essa visão de que aquela pessoa ali está sendo injustiçada. Uhum. Seja indo até lá, falando com o professor de uma forma mais discreta, Sim. ou até Conversando trazendo com o próprio comentário. colega. O Olha, eu tô sentindo que você sofre esse bullying. Como é que que você você acha? tá? O que é isso para você? Que você quer ajuda? Então, assim, eu digo para vocês que estão aqui na faculdade. Na faculdade, a gente tem uma formação, e aí eu digo porque eu estou muito dentro de saúde, mas eu percebo que os outros cursos também trabalham muito com a questão da atitude, né? Sim, A gente pode não necessariamente falar de bullying, mas a gente fala de atitude. A gente tem uma disciplina chamada Psicologia das Relações Interpessoais, Sim. né? No curso de saúde, todo mundo do curso de saúde tem essa disciplina, não sabia que é disso. uma disciplina que vai te dizer o que é uma comunicação assertiva, o que é uma comunicação agressiva, Bacana. o que é uma comunicação passiva, né? Como é que você pode lidar com os sujeitos no seu ambiente de trabalho? Que atitude ética você deve ter diante, né, do seu paciente, do seu cliente? Então, além dessa disciplina, eu sei que no curso de saúde acontece, a gente tem outras disciplinas, no curso da psicologia, a gente tem psicologia ética,
psicologia e ética, Uhum. que trabalha o nosso código de ética. No nosso código de ética, a gente fala justamente do preconceito. O psicólogo, de forma nenhuma, pode agir com preconceito. Ele pode perder, né, o seu registro se houver uma denúncia de preconceito, por exemplo. Sim. Então, cada profissão tem seu código de ética que é trabalhado aqui dentro da faculdade. A faculdade sozinha ela não alcança a mudança completa do sujeito, né? Ele vem com alguma coisa prontinha de lá, mas a faculdade pode contribuir, né? Sim. Eu, por exemplo, sou professora de estágio. Quando eu vejo que o estudante não está com uma atitude que não seja ética, que não seja, ou que, por exemplo, não esteja dentro do que se pede para aquele profissional, ou uma pessoa, ou um sujeito, né? Eu vou e chamo atenção como professora. Muito Eu não importante. sou professora só para ensinar a disciplina, eu sou uma professora também para formar profissionais éticos e com atitudes que não contribuam para adoecer ainda mais Até porque psicologicamente. profissionalismo também é caráter, né? Justamente. Então, a formação profissional também passa por isso. A gente tem um currículo na FTC, e aí eu vou falar mais especificamente de saúde, que é o que eu conheço, Ok. que pensa muito sobre isso. A gente trabalha temas transversais, né? Então, a gente trabalha com questões étnico-raciais, a gente trabalha com questões de gênero. Então, tudo isso, eu acredito que você também trabalhe, tudo isso é para que a gente reflita que estamos em uma sociedade diversa, plural, e que nós, como profissionais de saúde, deveríamos saber viver dentro dessa sociedade diversa e plural, porque o bullying nada mais é do que você não saber lidar com a diversidade. O Com bullying certeza. geralmente parte a Ótima partir de fala. uma diferença, né? Exatamente. Então, eu pratico bullying com você porque você é muito alto, ou porque você é muito magro, ou porque você é muito negro, ou porque você é muito branco, ou porque você é trans, ou porque você é gay. Então, toda a raiz da prática de bullying vem de uma inabilidade do sujeito de lidar com a diversidade. Então, aqui na Sim. faculdade, o nosso currículo é um currículo que trabalha com o estudante para que ele pense na diversidade. Eu tenho certeza que alguns professores seus falaram de diversidade, né? De como chegar, por exemplo, na atenção básica de saúde e saber tratar uma pessoa humilde, né? Saber tratar uma pessoa, né? Que seja uma pessoa trans, uma pessoa gay, uma pessoa, sabe? Então, assim, uma pessoa indígena, né? Uma pessoa que seja gorda, uma pessoa que seja magra demais, que sofra Todos os bulimia. recortes, é. Então, assim, a gente aprende isso na faculdade. A gente pode não falar necessariamente de bullying, mas a nossa formação é uma formação que prima por atitudes e valores, né? Sim. Agora, eu acho que seria uma boa ideia, assim, né? Que vocês de saúde, estudantes, eu ajudo se vocês quiserem, a gente pudesse promover um evento que fale de bullying, né? Abertamente do bullying, embora Bacana. a gente E fica a dica aí converse, também para quem né? tá assistindo, quem Pronto. que é do curso As de saúde tá vendo aqui. atléticas, né? As As atléticas, atléticas, as bora agir, ligas, galera. né? É Colar isso. com a psicologia. Isso não é um assunto só da psicologia, né? É um assunto Exato, que é um pertence assunto a de todo todos. mundo. Como homofobia não é só assunto das pessoas LGBTQIA+, como o racismo não é só uma questão das pessoas negras, então Sim, isso é um assunto para toda a população, né? Então, exato. vamos lá. Maravilha. E para encerrar a conversa de hoje, eu queria trazer uma última pergunta que é em questão da gente falar um pouco sobre maneiras de se motivar, né? Nessa questão, estando dentro da faculdade, passando com qualquer tipo de infortúnio, seja lidar com uma pessoa que não é tão tolerante ou que não gosta de uma diferença nossa, eu queria que vocês compartilhassem com a gente, né, com quem está assistindo, métodos ou maneiras que vocês usam para lidar com esse tipo de pessoa, até mesmo para não se deixar abalar por qualquer comentário, seja ele de caso isolado ou até por insistência mesmo. Claro. Então, uma das coisas que eu faço, uma pessoa que sofre um pouco de bullying, Uhum. tem diminuído um pouquinho, mas ainda acontece.
Uma das coisas que eu faço é, primeiramente, Sim. entender, ter a maturidade de entender que aquilo é um bullying, ponto. E a partir disso, entender se é bullying, faz tanto sentido assim? Necessariamente é algo que tem que ser diretamente pra mim ou algo sobre outra pessoa? É verdade aquilo que a pessoa tá falando? Necessariamente eu preciso me ofender, eu sei que às vezes não tem como, Uhum. mas eu preciso levar isso tão a fundo na minha vida e fazer isso afetar outros âmbitos da minha vida tão fortemente. Então eu sei que é um pouco complicado pra muitas pessoas. No Sim. início também foi muito complicado pra mim, mas como a professora falou e eu reitero, é muito importante o acompanhamento, né, de psicólogo, de terapia, porque Com isso ajuda certeza. muito. É. Desenvolver técnicas. Eu desenvolvi muitas técnicas fazendo terapia. E uma das coisas que eu também faço é entender que a minha vida acadêmica acontece aqui. Eu estou nesse ambiente por um motivo, igual outras pessoas, né? A gente está aqui por um foco, a gente escolheu nossos cursos por um foco, todo mundo Sim. tem suas metas, todo mundo tem seus objetivos, e eu sei que eu entro aqui para algo e eu saio daqui para algo. Então, se nesse meio tempo de que eu entro acontece coisas do tipo, enquanto eu estou aqui, assim que eu saio, eu tento deixar essas coisas aqui, tento não levar para casa. Dificilmente a gente consegue, né? Muitas das vezes eu acabo levando, não tem como, eu sou um ser humano, por mais que não me atinja totalmente, às vezes acaba atingindo um pouco, por ser locais muito delicados que as pessoas conseguem tocar ali, que já te afetam por algum motivo. Então, eu tento sempre, quando coloco a minha cabeça no travesseiro, pensar, poxa, necessariamente preciso levar isso pra minha vida? Eu acho que é basicamente isso, filtrar, ter um filtro maior das coisas que vão te atingir, ter essa maturidade mesmo emocional, né? Com certeza. De entender se necessariamente isso precisa ser introduzido a mim, a minha mente, se isso também vai fazer bem a mim e a minha mente. Que a gente Uhum. passa por problemas o tempo todo, não só aqui. Família, trabalho, vida social. Então, eu acho que a melhor forma de lidar com bullying, claro, denunciar primeiramente, né? Eu sei Claro. que eu não sou um A gente falou. exemplo tão bom, porque eu passo por isso e não denuncio. Precisa denunciar. Mas é importante, gente. Não sigam o meu exemplo. Denunciar, acho que a primeira alternativa é crucial. Mas caso você tenha o seu tempo, como ela falou, não queira, não esteja disponível, não esteja se sentindo 100% confiante para fazer isso de primeira, procurar métodos para filtrar isso mesmo, porque viver com isso diariamente no Sim. ambiente acadêmico, com diversas questões acontecendo ao mesmo tempo, é um saco. É horrível. Mas enfim, essas são as minhas dicas. Adorei. Vamos lá. Assim, nós não temos nós psicólogos, diferente do que todo mundo pensa, não temos um manual, tá? Sim. Seria ótimo, né? Cada A um tem uma gente maneira de lidar melhor, né? que eu tivesse um manual para poder dar assim, ó, vou lhe dar um manual para você seguir, vou lhe dar um manual, Segue não essa receita temos, aqui. né? É. Como eu acabei de falar, somos diversos, né? Sim. Somos diversos, somos muito diferentes, portanto, uns dos outros, e cada um do seu jeito encontra estratégias de enfrentamento que sejam possíveis para você. Qual é a dica que eu lhe dou? Se você tem dificuldade de encontrar essa estratégia de enfrentamento sozinho, que geralmente acontece, né? Procure um profissional. A gente tem um plantão psicológico aqui, vá conversar. Não é uma psicoterapia, mas é um espaço de escuta. Uhum. Se eu não tenho ainda coragem de fazer uma denúncia para o professor, para a coordenação, vai no plantão, conversa com uma pessoa da psicologia, para que ela lhe escute ali, para que ela lhe acolha, porque aí começa, você começa a se escutar e começa a pensar, e aí, eu faço o que disso? Como você faz, né? O que eu posso fazer com isso? Porque o que eu posso fazer com isso é muito particular. Uhum. O que eu faço com isso é de um jeito, o que você faz com isso é de um jeito. Então, cada um tem uma forma de lidar com as intempéries da vida. Então, a minha dica é: não fique sozinho, não espere até que não dê mais tempo ou que você esteja muito adoecido ou entristecido para falar. Não deixe a corda esticar, né? Procure alguém.
né? Procure alguém, procure um professor, pronto, que você confia, aqui dentro da faculdade, um bom amigo. Claro que um profissional de psicologia é a melhor opção. Eu não estou fazendo aqui um jabá, não, tá? Uma propaganda, não, mas é verdade. Não, mas é A gente verdade, com estuda muito certeza. para poder escutar, né? Exato. Então, nessa escuta ali, nesse bate-bola ali com o psicólogo, você pode encontrar sua maneira de como lidar com o bullying, né? Que você encontrou aí uma maneira um pouco que por enquanto está dando conta, né? Mas pode ser que chegue uma hora que não dê, que a angústia fique muito grande, que você precise de alguém. Procure um psicólogo, tá? Olha, eu não suporto mais, estou vivendo isso. E aí o psicólogo ele não vai lhe dar uma resposta de pronto, porque é o que ele disse, a gente não tem um manual, mas a gente vai junto com o paciente tentando descobrir quais são os caminhos que esse paciente pode trilhar para criar suas próprias estratégias de enfrentamento. A denúncia, a defesa própria, chegar para a pessoa e dizer não quero, se impor, é uma forma também, Exato. né? Você não, às vezes você não precisa denunciar terceiro, você pode chegar para... Eu tinha um estudante que o tempo inteiro, adolescente, sofria bullying, o tempo inteiro a gente trabalhava com ele, você precisa se defender, você precisa se defender, ele começou a fazer a psicoterapia e hoje ele diz, eu não quero que você me chame assim, eu não permito que você me trate assim, e os meninos respeitam, porque também você se posiciona, né? Então, é isso. Dicas. Vá lá pro psicólogo. Vai se tratar, E galera. Faz aí a o psicólogo psicologia. te ajuda a pensar na melhor maneira para você. Porque Com certeza. cada maneira é muito particular. Cada maneira de ser e de lidar com a vida é muito particular. E é isso. Entender? Rapidinho, eu acrescentaria uma coisa que ela falou, Sim. de ter pessoas ao seu lado, né, pra te Sim. apoiar, dividir isso com alguém. Tanto pode ser do ambiente acadêmico também, um colega que você confia. Familiar. Eu Você gosto pode muito de confiar em compartilhar. familiares também, né? Eu acho Familiares. importante ter uma mãe ali perto. Eu acho importante ter. A questão da família e do amigo é que chega um limite, às vezes, do adoecimento, do sofrimento, que a família já não dá tão conta, nem o amigo dá tão conta, porque existe uma coisa que é uma relação de amor ali, de afetividade. Imagine você dizer para sua mãe que está sofrendo bullying, né? Ela vai lutar com unhas e dentes por Pronto. você, Então, já assim, era. É. talvez ela não consiga lhe ajudar, talvez ela fique tão triste, tão desesperada, e aí eu não estou dizendo que toda mãe age assim, que ela possa não Sim. conseguir lhe ouvir, lhe ajudar, lhe acolher. E às vezes o profissional ele consegue fazer isso, porque ele tem uma relação profissional ali com você, né? Ele vai lhe escutar, Eu ele vai lhe já escutar escutei mães sem a falando sobre isso. emoção, Isso é. justamente. É por isso que médico não pode operar o filho, nem a Eu já vi mãe esposa, dizendo não que é? sente um pouco de inveja do profissional porque sente que o filho se expressa mais com ele do que com coisas Natural, assim. natural. Todo mundo tem segredo, né? Tem segredo que você não conta Exato. nem no escuro, olhando para a parede. Então é para o psicólogo que você às vezes diz isso. Então é essa dica assim, que eu dou de procurar alguém. Procurar um psicólogo de Sim. preferência. E aqui na faculdade a gente tem essa possibilidade. Por que não? Exato. A gente tem aqui o serviço de psicologia que é aqui do lado. Tá aí o dia inteiro com gente para atender. Por que não chegar e dizer assim, ó, tô precisando de um acolhimento? Vai ter Sim. alguém para lhe escutar. E você vai se sentir muito melhor, com certeza. Isso é muito importante. E você que não sabia de nenhuma dessas informações, né? Tanto como a questão de denunciar, como também até o plantão psicológico que temos aqui na FTC, comenta aí. É importante que a gente traga esses assuntos cada vez mais elucidativos. E como trouxemos de mensagem para realmente buscar um tratamento, né? Buscar um psicólogo. E realmente você que às vezes vê um tipo de situação assim, não se permaneça omisso, né? Vai lá, dá uma atitude, fala com o professor, seja discreto ou até fale mais em público mesmo, até traga por amigos seus que viram a situação também. Mas é realmente importante agir e também deixar estabelecido para que as próximas gerações também não venham a cometer o bullying. A gente tem que sonhar com um mundo em que o bullying não existe, né? Sim. Mas muito obrigado pelos depoimentos de hoje. Ruth, Eu agradeço muito, gostei muito. obrigado, professora Mariana. E aqui a gente fica
com esse... Não é um último episódio, mas também é o episódio de fim de semestre. A gente deve retornar em breve com mais episódios. Mas até lá, eu peço que você curta, que também siga a gente na TV FTC Salvador. E até a próxima. Muito obrigado. Tchauzinho.